Olá pessoal, aqui é a Nicole, bolsista do PIBID, que acredito que vocês já conheçam, pelo menos o meu tomzinho de voz já deve ser um pouquinho familiar, e hoje eu tô aqui para fazer uma revisãozinha sobre a teoria dos conjuntos com vocês, ok? Então vamos lá. Eu trago inicialmente a noção de que conjunto é toda coleção que se encontra em um mesmo agrupamento. Então vamos supor que eu esteja falando dos números ímpares. Os números ímpares são uma coleção que juntos se tornam um conjunto, tá certo? E aí, com relação ao conjunto, ele pode ser representado de diversas maneiras. Ele pode ser representado através de um diagrama, em que a gente coloca os elementos dentro desse diagrama, por exemplo, 1, 3, 5. No caso aqui, eu estou montando um início de um conjunto de números ímpares. Não, isso aqui não tem nada a ver com o número ímpar, porque pode ser só 1, 3 e 7. Então, aqui. Deixa eu ver. Vou fazer anterior aqui. Olá, pessoal. Aqui é a Nicole, bolsista do PIBID, que acredito que vocês já conheçam, pelo menos meu tomzinho de voz. E hoje eu tô aqui para fazer uma pequena revisão sobre a teoria dos conjuntos com vocês, tá certo? E aí eu já começo essa revisão trazendo uma noção de que conjunto é toda coleção que se encontra em um mesmo agrupamento. No caso, se eu estiver falando dos números ímpares, os números ímpares, quando juntos, são essa coleção que se torna um conjunto, tá certo? E aí o conjunto ele pode ser representado de algumas formas. Ele pode ser representado com o conjunto em si, representado pela letra maiúscula, e os seus elementos em letras minúsculas dentro de chaves. Ele pode ser representado através de um diagrama, em que os elementos são dispostos dentro dele. E aí também pode ser representado com alguma propriedade. Por exemplo, A é x de x, é um conjunto de x, tal que x tem a propriedade P. Ok? E aí, para exemplificar, eu vou trazer aqui alguns pequenos exemplos dos conjuntos em si. Nesse caso aqui, do conjunto que tem uma propriedade, se eu disser que x é um conjunto de A tal que x é composto por os números divisores de 7, divisores inteiros positivos de 7, eu estou falando uma propriedade de x. E aí, nesse caso, esse conjunto A, ele seria composto, como 7 é o número primo, por 1 e 7. E aí, no diagramazinho, A, 1 e 7. Ok? Nesse conjunto aqui, a gente tem um conjunto infinito. Mas é legal também trazer um pouquinho dessa ideia de conjunto finito e conjunto infinito. Então, aqui, ó, vou trazer uma observação. Se eu tenho, por exemplo, se eu quero montar, por exemplo, o conjunto dos números pares, tenho A, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, em que esses 3 pontinhos aqui estão representando uma infinidade de números. São N números, N casas a seguir. E aí eu tenho a representação de um conjunto infinito. No entanto, se eu quero representar, por exemplo, o conjunto de 300 pessoas que foram em uma festa, eu não vou colocar os 300 números dispostos. E aí eu coloco os 3 pontinhos aqui no meio até chegar à casa 300. Ele tem um fim, só que no meio dele ele tem ainda uma N quantidade de números entre 3 e o 300, que vai ser disposto nesse conjunto, tornando ele um conjunto
finito, ok? E aí também outra coisa muito importante a se falar sobre conjuntos, dá ainda cor, é sobre a questão da pertinência. E aí a gente entra aqui com alguns sinaizinhos. O de pertence, o de não pertence, o de contém e o de não contém. Eita, interior. E o de não contém. Tá certo? Pessoal, pertence e não pertence são símbolos utilizados para relacionar elementos de conjuntos. Por exemplo, eu vou pegar esse conjunto aqui A, e aí eu vou propor o seguinte problema. Pertence a A, tá dentro de A, tá, então ele pertence. É um elemento do conjunto A. É importante observar também que o elemento também pode ser outro conjunto, tá certo? 1 é um elemento de A, 7 é um elemento de A, ok? Ele pertence a A. No entanto, 30 não é um elemento de A. 30, ele não pertence a A, tá certo? E aí, eu acabei de dizer, o pertence a gente usa na relação de elementos dos conjuntos, e o contém e não contém, eles são usados para relacionar conjunto com um outro conjunto, tá certo? Ainda nessas observações iniciais, a gente tem a ideia do que seria um conjunto unitário. O conjunto unitário seria um conjunto formado por um único elemento. Então, por exemplo, se eu disser que C é um conjunto de X pertencente aos naturais, tal que X é maior que 1 e menor que 3, eu tenho que C é um conjunto formado somente pelo número 2. É um conjunto unitário, um único elemento. Em contraposição, o conjunto vazio, ele é o conjunto formado por nenhum elemento. E aí ele é representado com as chaves ou somente com um símbolo, tá certo? E aí a gente tem um conjunto universo. O conjunto universo, U, é o conjunto com o maior número de elementos dentro de um determinado assunto. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto ABC formado pelas primeiras letras do alfabeto, o conjunto CDEF formado pelas seguintes letras do alfabeto, o conjunto universo dessa coleção seria as 25 letras do alfabeto, tá certo? E aí, por sua vez, a gente tem, para terminar essas observações iniciais, o que seria o conjunto igual, conjuntos iguais. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho que A é igual a 1, 2, e B é igual a 2, 1. Os elementos de A pertencem a B e os elementos de B pertencem a A, então ambos são conjuntos iguais, tá certo? Outras informaçõezinhas. Subconjunto. Um subconjunto de A é um subconjunto de B se e somente se todo elemento de A pertencer a B. E aí, eu vou dar algum exemplozinho para vocês. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem um conjunto A formado por A e B, e o conjunto B formado por A, B e C. O conjunto A, conjunto de A, ele está presente em B. Então, A é um subconjunto de B. E aí, representando isso em um diagrama, a gente tem aqui, ó, B com o elemento 6, e aí a gente tem A dentro dele, com o elemento
A e B. E aí, com o diagrama fica um pouquinho mais clara a ideia de que se A é um subconjunto de B, A está contido em B. Ok? E aí eu vou trazer algumas pequenas observaçõezinhas. Eu vou só apagar... Eita! Eu vou só apagar esse desenho assim, esse diagramazinho, e vou fazer pequenas observações, tá certo? Se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 10 e 90, e eu tenho um conjunto B formado pelo elemento 100, por exemplo, A e B são disjuntos, tá certo? E aí eu represento assim, ó, no diagrama. Aqui tem 10, aqui tá 90, e aqui é B, que é 100. A e B são disjuntos, ok? E se eu tivesse ainda a ideia de que A é igual a 1, 2, e B é igual a 1, 2, então A é igual a B, e aí a gente tem a ideia de que A está contido em B e que B está contido em A, tá certo? Conjunto das partes. Chama-se de conjunto das partes de B o conjunto formado por todos os subconjuntos de B. Ele é representado, no caso aqui a gente está falando de B por P de B. Ah, uma outra pequena observaçãozinha no que se refere a subconjuntos, tá certo? Qualquer conjunto vazio está contido. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, e todo conjunto é subconjunto impróprio de si mesmo. Tá? No fim da aula, eu vou disponibilizar para vocês um mapa conceitual que tá todas as informações bem juntinhas para vocês quando quiserem revisar em casa, tá certo? E se alguém quiser a aula assim com essas informações, é só pedir para mim lá no grupo do WhatsApp que eu disponibilizo sem problema nenhum. Continuando, conjunto das partes. Eu vou ter então P de B como conjunto das partes. E aí eu trago, por exemplo, um exemplo. Vamos supor que B é um conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Com as observações que eu acabei de dar, a gente sabe que os subconjuntos de B seria 3, 4, 3,4 e o próprio conjunto vazio. Ou seja, eu tenho 4 subconjuntos. Então, o P de B seria o conjunto formado pelos subconjuntos de B. Lembra que eu falei no início da aula que um elemento de um conjunto pode ser um outro conjunto? Pronto. A partir disso aqui, eu deixo para vocês a informação de que P de B ele pode ser calculado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Nesse caso aqui de B, P de B era 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, que vocês podem ver os 4 elementos, tá certo? Pessoal, uma informaçãozinha básica. Eu vou colocar até aqui, OBS. Esse aqui é a representação do conjunto vazio. Isso aqui não é um conjunto vazio, tá certo? Essas coisas aqui são diferentes. Por isso ele está representado aqui dessa forma. Poderia ser assim, ou... Olha, eu já ia falar de você, já ia fazer errado. Ou ele pode ser representado só com as chaves, tá certo? Complementar. Dado dois conjuntos A e B, chama-se de complementar de B em relação ao conjunto A, o conjunto dos elementos que precisamos incluir em B para que se torne igual a A. Sem falar muito, a ideia de complementar é que eu tenho
o quanto falta em B para chegar a A. E aí, o complementar, gente, ele é representado, vou colocar de verdezinho, tá certo? Aqui. Complementar, ele é representado por um Czão, e aí eu tenho complementar de B em relação a A. B em relação a A. E aí, complementar de B em relação a A gente já tem, ó, o Azinho menos B, tá certo? É quanto falta de um para chegar no outro. Na prática, por exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E eu tenho um conjunto B formado pelos... Eita. E eu tenho um conjunto B formado pelos elementos 0, 2 e 4. O complementar de B em relação a A é igual a A menos B, que é igual a 6 e 8. Ou seja, quando você pensar em complementar, você pensa muito a ideia de quanto falta em B para chegar a A. Falta, se a gente colocar o 6 e 8 dentro do B, B se torna igual a A. Peguei muito essa ideia que dá muito certo, tá certo? Próximo. Chegamos às operações de conjuntos, que é a melhor parte. Vou começar de baixo para cima, tá certo? Diferença de conjuntos. É um conjunto de elementos que pertencem a B e não pertencem a A. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 5, 2, 10 e 4, e que eu tenho o elemento B formado, o conjunto B formado pelos elementos 10, 4 e 9, ok? A menos B seria o conjunto dos elementos que tem em A menos os elementos que tem em B. Por exemplo, 10 e 4 são elementos que tem em B e tem em A. Então, o conjunto formado por A menos B seria 5 e 2. Compensação, se eu fizesse B menos A, partiria a mesma ideia. Quais são os elementos em B que tem em A? Eu subtraria, e aí seria o conjunto 9. E aí eu trago uma observação que vocês podem analisar a partir disso aqui. A menos B A menos B é diferente de B menos A. Então, a propriedade comutativa aqui não vale, tá certo? Acho que é uma ideia muito legal quando a gente pode olhar, por exemplo, no diagrama. Se eu tenho aqui A e B, 5, 2, 5, 2, 9. Vamos supor que esses dois pontinhos são 10 e 4. Ó, A menos B, A menos B, toda essa parte de B. Ó, A menos B, eu tirei isso aqui, eu fiquei com 5 e 2. No entanto, se eu tiver o B menos A, eu tirei tudo isso aqui, eu fiquei só com 9, tá certo? Vamos para a união ou reunião de conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, a união, que é representada por esse Uzinho, de A e B, ocorre quando você tem um conjunto de elementos que pertencem a A ou a B. O que isso quer dizer? A unido com B é um conjunto de X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Tá certo? É a união deles. Vou pegar um exemplozinho. Se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1,
2 e 3, e eu tenho o conjunto B formado pelos elementos 3 e 4, A unido com B é igual ao conjunto formado pela união dos elementos, ou seja, 1, 2, 3 e 4, tá certo? No diagrama, a união é tudozinho, tá certo? Observações no que se refere à união de conjuntos. Ela é comutativa. O que isso quer dizer? Que A unido com B é a mesma coisa que B unido com A. A ideia também, ela tem uma ideia de que se A unido com A, se eu unir A com A, eu tenho o próprio conjunto A. E ela também ela é associativa. O que isso quer dizer? Se eu unir A com B e unir com C, é a mesma coisa que eu unir A com B unido a C. Tá certo? Por fim, mas não menos importante, a gente tem, vou colocar de preto, pronto, um de cada cor, a interseção de conjuntos. Pessoal, dado dois conjuntos A e B, chama-se de interseção do conjunto A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. A interseção, ela é representada por esse símbolozinho aqui. Então, se eu tenho A e eu quero fazer interseção AB, significa que eu quero o conjunto que tenha simultaneamente os elementos de A e B. No diagrama, a interseção é o ponto dos elementos em que eles têm em comum, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, A, que é igual a 1, 2 e 3, e B, que é igual a 3 e 4, por exemplo, A unido a B seria o conjunto unitário 3, tá certo? Ah, Nicole, mas se, por exemplo, A for X e Y e B, W e Z, qual seria a interseção? A interseção seria o próprio conjunto vazio. Eles são conjunto de juntos, eles não têm nenhum ponto em comum. Ah, e se eu tivesse A, B, C, D, E e o outro só A, qual seria a interseção? Seria só o elemento A, que é o único elemento em que eles têm em comum os dois conjuntos, tá certo? Como eu fiz aqui, o A unido ao B, eu vou fazer a interseção, tá? A interseção de A com B, ela é representada por X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Tá certo? Observações sobre a interseção de conjuntos. Aqui vale a propriedade comutativa, ou seja, a ideia de que a interseção a B é a mesma coisa que B interseção a A. E também vale a ideia da associativa, da propriedade associativa. A interseção a B, interseção a C é a mesma coisa que A, interseção de B, interseção de C, tá certo? Gente, por fim, eu disse que era a última coisa, mas é só um lembretezinho aqui do número de elementos da união, tá certo? Número de elementos da união. O número de elementos da união é dado por essa formulazinha aqui, ó. O número de elementos de A unido com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Se eu colocar no diagramazinho, ó,
A e B, vamos dizer que tem esses elementos aqui, o número de elementos dessa união seria o número de elementos de A, número de elementos de A, mais o número de elementos de B. Só que concorda se eu somar esses dois, o Zzinho vai ser incluso 2 vezes? Então, eu vou subtrair a interseção de A e B, para poder caber o A e o B, número de elementos de A e número de elementos de B, sem que se repitam números, tá certo? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E mais tarde vai chegar uma listazinha de exercício para vocês sobre